Olá, olá! Estamos começando o OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Hoje, eu, Denis Zanini, juntamente com meu amigo Leandro Cavilac, temos o prazer de receber uma convidada mais do que especial. Uma mulher inspiradora, cheia de propósito e com uma trajetória marcada por conexões genuínas e transformação. Nossa entrevistada de hoje é Eduarda Grande, psicóloga, palestrante, mentora e consultora com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas e recursos humanos. Ela também é especialista em liderança, comunicação, planejamento estratégico e tantos outros temas essenciais para empresas que buscam crescimento com propósito. Então, prepare-se para um bate-papo enriquecedor com alguém que faz do desenvolvimento de pessoas a sua grande missão. Seja muito bem-vinda, Eduarda Grande. Olá, olá. Muito bom estar aqui com vocês. Esse nome já é para lá de inspirador, né? O OusarCast aí já traz um pouco do quanto a gente se sente. Eu, pelo menos, me sinto muito privilegiada de estar aqui conversando e batendo um papo com vocês aí. Acho que é sempre uma ótima oportunidade. Muito obrigada aí pela oportunidade, meninos. Legal. Eduarda, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, quero pedir para você se apresentar um pouquinho melhor. Eu fiz aqui um preâmbulo, uma introdução, mas nada melhor do que o próprio convidado se apresentar. Quem é você, Nossa, Eduarda Grande? sua descrição foi ótima, né? Adorei aqui, me sinto representada assim por ela. Mas né, minha primeira formação aí, acho que eu falo sempre que a minha grande porta de entrada para esse mundo do desenvolvimento foi a psicologia. E a psicologia para mim é um caminho, né? Um caminho enorme, gigantesco, com muitas possibilidades, com muito conhecimento, com muitas possibilidades para que a gente possa apoiar o outro, né? Então, mas eu sempre tive muita clareza que talvez a clínica não seria o meu melhor caminho, e sim a área de organizações mesmo, a área da psicologia organizacional, e fui por ela, fiquei aí quase 10 anos, um pouco mais até, na gestão direta, cheguei à gestão de algumas empresas, como executiva mesmo, como gerente de RH, empresas que me trouxeram uma vastidão gigantesca de possibilidades, né? A última empresa em que eu estive, eu saí de 350 funcionários para 1.500, num processo de ampliação e de abertura, e com toda a estruturação que vem junto, com toda a visão, com toda a organização interna para não só crescer em número de funcionários, mas para poder ser uma grande empresa mesmo, né? E aí eu, depois disso, entendi que era o momento de poder ampliar para novos horizontes mesmo, e aí veio a consultoria. Eu já estou há 13 anos na consultoria. A gente sabe que abrir um CNPJ hoje é sempre muito fácil, mas mantê-lo é sempre muito difícil nesse país nesse mundo que a gente mora, né? Muitas são as possibilidades aí e os desafios que o empresário vive hoje. Eu tenho muito orgulho de estar aí já há 13 anos, passando daquelas estatísticas, né, que a gente ouve aí de empresas que nos primeiros 2 anos, nos primeiros 5 anos, e talvez até, né, eu ouso dizer que eu sigo uma trajetória talvez diferente, porque eu venho aumentando muito da minha participação e do meu trabalho ao longo desse tempo, e não diminuindo, né? Ao ponto de agora também já estar iniciando novos movimentos como uma conselheira de empresas, então fazendo parte de conselhos consultivos, que junta, né, toda essa visão, essa experiência que eu trago aí, que facilita muito para essa visão. Então, essa profissional aí, Denis, que vem desse caminhar aí de quase 30 anos aí nessa área aí. Excelente. Então, começando aqui as nossas perguntas, posso te chamar de Duda? Com certeza. Duda, Autorizadíssimos. Duda, qual o maior desafio em alinhar o seu propósito
que é desenvolver pessoas e organizações? Quais demandas práticas e estratégicas dos clientes que você atende? Uau, é uma pergunta de abertura já enorme, gigantesca, né? Eu penso, vou talvez, para a gente poder conversar bastante sobre outros assuntos, talvez eu vejo dois grandes desafios, que talvez sejam os primeiros. Eu acho que o primeiro é sempre poder ampliar, né, um pouco da consciência do que é que realmente tem de problema ali, do que é que realmente tem de dificuldades, quais são as informações que estão à mesa, para que a gente possa fazer uma boa leitura disso. Isso da minha parte e do lado do empresário também, da empresa que eu atendo. Porque muitas vezes, e isso não é incomum de acontecer, até o contrário, é muito comum de acontecer, as empresas não têm ideia do que realmente está acontecendo, do porquê que a estratégia dela com gestão de pessoas não está surtindo o efeito que ela quer, porque ela não está conseguindo manter profissionais engajados, capacitados, trazendo resultado. Ela acredita que é por um lado. Então, essa ampliação da consciência, para nós, né, clarear as informações é muito importante, para mim e para eles, né? Porque aí a gente começa a enxergar muitas possibilidades reais. E não olhar para aquelas coisas, toda empresa tem problema de comunicação, né? Às vezes é muito comum, todo mundo tem problema de comunicação e liderança. Não, gente, às vezes não é problema de comunicação. Às vezes é um problema de intenção, às vezes é um problema de engajamento, às vezes eu realmente tenho um problema diferente ali e a gente precisa entender, né? E aí talvez venha o segundo grande desafio, que é, de posse de tudo isso, e olhar também para orçamento e olhar também para planos estratégicos que a empresa tem, onde ela quer estar em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, de posse de tudo isso, criar uma solução personalizada. E eu penso que essa talvez seja uma super imperativo no meu trabalho. Eu não consigo, né? Ao longo desses 13 anos, atendi diferentes empresas de diferentes portes, de diferentes culturas, e eu nunca consigo levar um projeto igual para outra empresa. Exatamente igual, não consigo. Porque as empresas são diferentes, as pessoas que estão lá são diferentes, as culturas são diferentes, todo o regramento, toda a política, toda a governança que precisa ser criado é diferente. E se a gente não tiver essa clareza, e aí principalmente da minha parte, eu fico repetindo, eu fico igual receita de bolo que não serve, que não atende. Resolve, às vezes, parte do problema, mas na esquina seguinte, como eu brinco, não atende. Então, precisa ser sempre muito bem pensado, muito bem personalizado a essas necessidades aí deles. Entendi. Fazer um terno sob medida para cada empresa, né? Exatamente. Às vezes é consertar o terno, viu, sob medida, viu? Ele já tem, mas está sobrando de um lado, está faltando do... Então, tem coisa que dá para consertar, para apertar, tem coisa que não dá, tem coisa que você vai falar assim, chega, já tem muito remendo, vamos começar aqui do zero, alguma coisa assim. Então, são possibilidades que se abrem. Excelente. Leandro, a sua pergunta? Perfeito, muito enriquecedor aí. Eu queria perguntar para a Duda, porque assim, eu estou vendo algo muito focado, né? Quando fala de personalização, né? Eu queria se ela pudesse destacar alguma abordagem personalizada para solucionar algum problema ou dores dos seus clientes. Você pode nos contar alguma coisa sobre algum projeto, algum caso, de algum diagnóstico de personalização que fizeram a diferença no seu trabalho? Vários deles aqui, deixa eu pensar aqui rapidinho, assim, eu acho que talvez um que chama, eu sempre às vezes comento, né, dou exemplos para alguns clientes, uma vez uma usina aqui da região, um pouquinho mais distante até aqui, uma usina de açúcar e álcool, estava com alguns desafios, estava com profissionais desmotivados na fala deles, né, precisando serem engajados, não estavam trazendo todo a performance, o desempenho que precisavam. Isso estava impactando em vários indicadores que estavam aquém.
tinha um alto índice de indisponibilidade das máquinas, né? Então estava muito parado. E eles queriam um trabalho motivacional. Legal, né? Mas a minha luzinha amarela já acende nessa hora. Eu falo, por que eles estão desmotivados? E não adianta eu trazer nada, né? Ninguém motiva ninguém. A motivação é algo que vem de dentro. Se a pessoa entende que ela está ali, tem espaço para ela apresentar o melhor dela, se a liderança vai reconhecer, se o ambiente vai reconhecer, se aquilo tem espaço, ela traz. Se não tem, ela não traz. Então é sempre importante a gente olhar além disso. Mas ele tinha certeza que era só um trabalho motivacional. E aí a gente, né, trabalhava com uma equipe e naquele momento a gente conseguiu fazer todo um diagnóstico organizacional mesmo, de clima, para entender tudo. E aí vieram pelo menos 2 outros pontos, além da desmotivação, que era evidente que as pessoas estavam sim, mas 2 outros pontos que ele não tinha ideia do que estavam acontecendo. E a gente também ali naquele momento, até então, também não. E que mudou todo o direcionamento do trabalho. Que era, né, me lembro bem, ele tinha um prêmio produtividade, alguma coisa assim, algum reconhecimento por produtividade, que ele entendia que era um fator motivador. E a forma como aquilo estava sendo organizado, calculado, não estava gerando motivador, estava sendo um desmotivador. Então aquilo estava, quando você tem um fator motivador gerando desmotivação, para tudo, aí é luz vermelha acesa. E a gente precisava intervir naquilo de qualquer forma, urgentemente, porque realmente era um ponto muito forte da desmotivação, da insatisfação das pessoas. E o segundo ponto dizia sobre lideranças, que ele achava que não tinha problemas e ali ficou muito evidente o quanto ele estava com lideranças que não tinham sido preparadas para lidarem com as novas exigências das pessoas. Então, ao invés de a gente começar por um trabalho motivador, a gente começou por um trabalho com a liderança, ampliando a visão, para depois utilizar essa mesma liderança para trabalhar a motivação. Então, a gente fez todo o inverso e veio de um diagnóstico que foi decisivo para mostrar para a gente, né, enquanto consultoria, e para o dono da empresa, para a diretoria da empresa, o quanto os caminhos precisavam ser outros. E deu super certo. Que é o melhor da história, né? Você está mutado, Denis. Pronto, agora sim. A gente vê, Duda, casos de muitas empresas que acreditam que basta colocar um pouco de óleo na máquina para que ela volte a performar. E daí vem os trabalhos de inspiração, de motivação, etc. Quando, na verdade, não é necessário colocar o óleo, muitas vezes é necessário entender qual a função daquela máquina, qual a função daquela peça, ou se a peça está no lugar certo, a peça está produzindo o melhor que ela pode. Então, acho que esse papel, essa postura que vocês tiveram de dar alguns passos atrás, ir lá na raiz, lá no fundo, fazer um deep dive aí na empresa, é que conseguiu solucionar, porque caso contrário ia ter essa interferência motivacional, inspiracional, ia ter um efeito de curtíssimo prazo, não traria efeitos duradouros. Nenhum deles, você está corretíssimo. Assim, ó, a gente muitas vezes não consegue nem criar uma conexão para que as pessoas entendam do que a gente está falando. E é possível que, cheio de boas intenções, e isso a gente vem aprendendo com a prática, no começo da minha trajetória, eu me lembro muito de uma situação em que eu agi assim, eu acreditei naquilo que o gestor estava me dizendo, e a hora que eu abri, né, peguei um grupo e fui começar a trabalhar motivação, isso como motivação? Você não sabe o que está acontecendo aqui. E aí eu falei, opa, eles têm razão. Não dá para falar em motivação se eu não tenho, às vezes, condições mínimas de saúde, de segurança, condições mínimas para fazer o trabalho, condições mínimas de ferramentas. Então, tinha todo um arcabouço para ser cuidado antes daquilo. E a gente tem que estar muito atento a isso. Então, a experiência vem me ajudando muito nesse sentido, a sempre entender que tem algo mais, eu preciso enxergar além, porque senão a gente fica muito superficial, e aí o superficial, o efeito é esse que você falou, é muito raso também.
Se eu não conseguir me conectar em outras camadas, vamos dizer assim, com as pessoas, isso não transforma elas, isso não transforma o dia a dia delas, não faz ajuste no comportamento. Então, eu preciso dar uma descidinha. Nessa linha que a gente está conversando, é muito comum, às vezes, me lembrei de um outro caso aqui muito forte também, muito emblemático, de uma empresa de comercial, né, de vendas aí de veículos, de automóveis, zero e tudo mais, tinha usados também, mas que tinha toda uma política de remuneração desses vendedores super alta, super, se você olhasse um olhar distante ou isolado daquela política de remuneração e benefício, você falava, nossa, um vendedor na época, eu me lembro, isso há uns 3 anos atrás, tirava aí na faixa de 7, 10 mil, se eles tivessem algumas metas e tudo mais, falava, bacana, que legal e tudo mais. Só que o clima estava péssimo. As pessoas não estavam parando, com tudo isso elas não estavam conseguindo. E aí você tinha que ficar treinando, retreinando, custos que são altíssimos hoje em dia, né? A demissão e a admissão e a demissão são custos altos num processo. E que, se a gente não cuidar deles, não há treinamento que dê conta. Então, eu preciso contratar corretamente. Eu preciso também fazer minha demissão de forma correta e pensar em como eu ajusto, diminuo ou potencializo treinamentos no meio disso tudo, né? Mas no final da história, quando essa empresa, quando eles começaram a me contar, eles criavam um processo de competição interna entre os vendedores. E aí as pessoas estavam se matando. E o que era para motivar estava criando problemas gigantescos de relacionamento. Então, para com isso tudo, vamos revisar, vamos ajustar nesse detalhe, olha para cá, olha isso. Então, a gente vai personalizando isso para ele entender, né? E o meu falou, nossa, eu vou pagar menos e todo mundo vai ganhar mais e vai ficar todo mundo mais feliz. Isso, exatamente. Hoje você está valorizando uma pessoa e está deixando toda uma equipe desmotivada por conta disso. E aí não há resultado que resista. Ninguém segura, ninguém faz nada sozinho, né? Interessante. Duda, pegando o gancho nisso que você falou, queria saber como que a formação em análise comportamental, o DISC, e o coaching transformou a maneira como você entende e trabalha o potencial humano nas organizações. Tem um pensamento, né, que fala um pouco sobre essa resposta para você agora, né? Domine todas as teorias, conheça todas elas, mas ao estar diante de um ser humano, né, eu reconheça isso, né, diante de uma alma, reconheça isso e valorize isso. Eu acho que, às vezes, a gente precisa colocar as coisas no seu devido valor, né, devido ponto ali. Para mim, a leitura, né, eu tenho uma formação em DISC, uma formação até internacional, com alguns níveis aí de leituras que ele permite. Fiz um processo de formação em coaching, no coach clínico, no coach executivo. E para mim, isso tudo são ferramentas fundamentais, que ajudam no meu feeling, que ajudam na condução, que ajudam a estabelecer da onde eu estou indo, para onde eu quero chegar, ajudam a estabelecer mais objetividade. Mas eles, por si só, nunca vão trazer e nunca vão garantir nenhum resultado. E talvez esse seja o ponto para mim nisso, né? Me conectar com as pessoas, entender verdadeiramente o que é que está acontecendo ali atrás. E às vezes isso a gente não tem por meio de nenhuma ferramenta, nenhuma técnica. Então, elas são importantes, são fundamentais, ajudam na objetividade, no direcionamento que a gente vai, né? Eu faço um programa, eu tenho alguns programas de desenvolvimento de competências em liderança que eu falo que eu preciso fazer o DISC para todo mundo. Para quê? Para que a pessoa possa olhar para aquilo e também ampliar seu autoconhecimento. É fundamental, é o primeiro nível da liderança, é o líder de si. Ele precisa entender, puxa vida, eu me conheço? Não, muitas vezes ela não se conhece. Então, as ferramentas ajudam nisso, nessa amplitude. Mas esse apoio é sempre muito da experiência e do movimento. E o coaching, eu falo que é sempre uma ferramenta, mas ele me trouxe uma visão, uma confirmação de algo que eu sempre tive muito claro trabalhando com pessoas. Na maioria das vezes,
vou ser cuidadosa em dizer que, na maioria das vezes, as respostas estão ali dentro. A gente só precisa saber como destampar isso, como tirar essa resposta. Mas, às vezes, e fazer com que a pessoa tenha clareza disso também, né? Tenha consciência disso. Porque dificilmente você faz um processo, né, desse que você traz tudo novo para a pessoa. Não, ela sabe, às vezes, o que ela deve fazer, o que ela não deve, por quê. Mas por que ela não faz? Então, essas são as questões que a gente precisa enfrentar, e as ferramentas ajudam, mas é nessa relação que as coisas realmente tendem a aparecer com mais facilidade, apoiando os dois lados, né? Porque se a pessoa também não se abre para querer se enxergar e melhorar, não há possibilidade de mudança, né? Não há crescimento. Não sei se eu respondi sua pergunta agora, porque eles, para mim, são muito base, eu uso muito, mas as pessoas falam, mas parece que você não gosta. Eu gosto, eu gosto muito. Mas eu percebo o quanto o outro lado também fica muito satisfeito com isso tudo. Então, às vezes, eles gostam de ter questões, ferramentas e tudo. Ok, elas são fundamentais, mas elas mais apoiam. E acho que é uma coisa bem... eu vejo, às vezes, algumas situações em que eles são entendidos enquanto espaços muito recortados, e isso me preocupa um pouco, né? Eu não sou o meu perfil comportamental DISC, eu tenho um perfil predominante, eu tenho intensidades diferentes, eu tenho movimentos diferentes, e o meu ambiente, o ambiente onde eu estou, ele é muito influenciador para isso subir, diminuir, equilibrar, e às vezes as pessoas falam como se fosse uma fotografia estática, e não é. Né? Muitos podem ser os estimuladores que fazem, às vezes, a gente bem equilibrar ou mal equilibrar um perfil aí que a gente está precisando melhorar ou assumir ou trabalhar mesmo para a gente. Né? É isso aí, estamos em permanente transformação, né? Como já dizia Heráclito, a única certeza é a mudança permanente. Isso. Leandro, sua pergunta, meu amigo. Então, eu estou vendo que o tema de liderança, né, é uma coisa muito recorrente aí no seu trabalho, né, Duda? Então, eu queria fazer uma pergunta de quais são as competências mais críticas, né, que você acredita que os líderes precisam desenvolver hoje no mercado atual? Leandro, eu acho assim, a liderança hoje é um tema que aparece muito e me demanda muito, eu tenho muitos trabalhos, muitos diferentes trabalhos nesse tema, porque realmente talvez seja o desafio do século fazer gestão de pessoas. Fazer, através da sua prática, da sua coordenação, da sua supervisão, da sua gerência, agregar pessoas, conduzir pessoas para o melhor resultado possível. Então, isso criou uma exigência tal, e a gente precisa olhar para isso. De uma forma assim, será que as pessoas foram preparadas para esse movimento? Né? A gente tem, hoje nas empresas, diferentes gerações convivendo. Das 7 no mundo, 5 estão dentro das empresas. Muito. Então, é natural que a gente tenha conflitos de gerações ali dentro. E como é que as pessoas estão preparadas para falar sobre isso? Quando eu falo sobre isso, eu vejo muitos olhos, muita atenção, muitos olhos fitados daquele falou, puxa vida, eu preciso entender mais sobre isso. Claro, é necessário. Mas eu penso que, assim, dependendo do nível que você está, do grau que você está da tua liderança, talvez as suas exigências sejam diferentes. Então, eu penso que para um gestor, vamos começar num alto aí grau, aí, um CEO, alguns que eu atendo muito, e eu penso sempre o quanto é fundamental para eles uma liderança mais negociadora, porque ele precisa ter pares, ele precisa ter partners que entreguem aquilo que ele não tem condição de cuidar do detalhe da operação, nem é para isso que ele está ali. E visão estratégica, porque se ele não entender que qualquer mudança dele ali, num ponto, cria um efeito cascata e vai mudando tudo ao redor, é muito complicado. Ao passo que quando a gente vem, né, talvez trabalhando numa hierarquia, aí, vamos dizer assim, horizontal, assim, vertical, né, numa média gestão aí, em termos de gerentes, supervisores,
é fundamental ter um pensamento estratégico, um pensamento crítico, para poder corrigir o que precisa e não, né, poder decidir melhor. A tomada de decisão é sempre, eles estão mais próximos da operação, né? A tomada de decisão talvez seja uma competência fundamental, né? E principalmente a comunicação, porque esse gestor de média gestão, ele faz elo com a grande gerência e com líderes que estão aqui na base. Então, esse cara aqui, normalmente, ele está ali estrangulado na comunicação e ele precisa desenvolver isso, comunicação e feedback, acho que são coisas que vêm juntas. E aí, chegando mais, assim, né, olhando mais para uma liderança inicial, líderes de equipes, encarregados, né, que estão começando aí, eu acho que talvez a principal delas é uma questão de comportamento pessoal mesmo, de proatividade, de consciência da minha liderança, porque às vezes eles esquecem disso e agem como se fossem parte da equipe. Muito comum isso acontecer. E quando eu me entendo como líder, eu entendo o meu papel em dar bons exemplos, eu entendo o meu papel em estar sempre puxando uma fila no sentido de, gente, é para fazer isso, e aí o meu comportamento é o que vai motivar o outro a fazer. Mais do que qualquer outra regra que eu crie, né? Mas é o meu comportamento. Então, todo mundo tem que seguir uma regra, ele tem que ser o primeiro deles, né? Quanto mais lá na base, quanto mais ocupando uma liderança mais inicial, ele precisa estar muito atento com isso. Aí trabalho em equipe fica assim, gritante, fundamental. Eu preciso entender quem é quem na minha equipe, como eu utilizo melhor o potencial desse, o potencial daquele, né? E trabalhar essas competências nem sempre é tão fácil assim, né? Eu acho que a flexibilidade é uma outra competência que talvez esteja aí perpassando por esses 3 níveis que eu comentei, sob diferentes ângulos, né? Então, ali, se você for a ferro e fogo num chão de fábrica, você não consegue liderar pessoas. Você manda, eles te obedecem enquanto você está ali. Mas e quando você não está? Como é que fica? Né? Então, acho que essa questão de saber negociar, essa flexibilidade são sempre coisas muito, muito necessárias aí para a gente poder pensar em desenvolver as nossas lideranças aí. Não sei se eu te atendi aí na... Sim, atendeu sim. Tá ótimo, é isso mesmo. São diferentes, acho que as demandas são diferentes, né? Acho que é importante cada empresa olhar para isso. O que eu quero desenvolver para esse grupo, para esse grupo e para esse grupo. Olha esse. Perfeito. Não é um grupo uniforme, né? Não pode ser deles, porque as exigências são diferentes, porque os indicadores que eu vou olhar são diferentes, porque os compromissos e as responsabilidades são outros. E talvez esse seja um grande erro nas empresas, né? Treinar todo mundo em comunicação. Tá, mas como é que a comunicação é exigida aqui, no mais alto? É de um nível, e aqui de com outras características, e aqui com outras características. Não dá para... Essa linguagem aqui, às vezes, não chega aqui. Imagina você falar em budget lá numa reunião de equipe de planejamento do dia a dia. Não, a gente precisa saber no dia a dia. Ali não dá para discutir estratégias, ali tem que trabalhar com decisões mais operacionais. Da mesma forma, decisões operacionais mais aqui em cima, às vezes estão desconectadas de quem está lá embaixo. Então, essa leitura é fundamental. E o que a gente mais vê é uma confusão nisso tudo, e aí eu tenho um gestor decidindo sobre a operação, sem ouvir a base, e aí a coisa complica um pouco, e fica bem, bem mais difícil isso tudo. Um exemplo que me veio agora, por exemplo, no caso de equipe de vendas, quando você tem ali os 20% que tem uma performance acima da média, que são os melhores remunerados, que têm as comissões mais gordas, tem ali uns 50%, 60% que se mantém na média, e o 20% a 30% que está abaixo da média. Daí vem uma sugestão de dar um treinamento para melhorar a formação para todos os vendedores. O que vai acontecer? Esses 20%
que têm a performance melhor, eles vão se sentir desmotivados, porque eles vão rever algo que eles já sabem e não precisam, e vão deixar de estar vendendo nesse período do treinamento. O pessoal que está ali na média está tudo bem, né, mas talvez não precisasse, e aqueles que realmente careciam, né, esses 20%, 30%, é que realmente precisam. Agora, talvez seja até uma questão de verificar se realmente é treinamento, se realmente é questão da função que a pessoa exerce, às vezes não é para ela, né? Então, acho que é isso que você falou, né, de realmente que não pode massificar tudo, não pode olhar para todas as pessoas de uma forma padronizada, vem muito disso aí, né, que às vezes você quer dar um tratamento igual para todos e acaba desmotivando as pessoas, né? Exatamente. É muito comum. Assim, isso vem também, vem de um condicionador nosso, isso vem do século 20, né? Que a gente vem dessa herança ainda de preciso tratar todo mundo igual. E o líder que trata todo mundo igual, hoje, talvez ele atenda parte da sua equipe e parte não se sinta atendida. Todo mundo tem os mesmos direitos, do ponto de vista de direitos e deveres, nós temos os mesmos direitos, mas do ponto de vista de necessidades, elas são completamente variadas e diferentes. Então, né, é aí que chega um termo que hoje em dia se usa bastante, mas ele é muito necessário nas empresas, que é a equidade. Quando eu ofereço aquilo que dentro da necessidade da pessoa. Não é igual para todo mundo. O igual para todo mundo não serve. O seu exemplo é perfeito sobre isso. Porque senão eu corro o risco de desmotivar um grupo que já está além do que eu estou oferecendo. E aí? Né? Isso é muito, muito comum mesmo. Cheio de boas intenções, eu falo sempre isso. Né? Meus clientes, quando ouvirem um podcast, vão falar assim, ela fala isso mesmo. Falo que é cheio de boas intenções, a gente falha muito em liderança, né? Nas equipes, na gestão de pessoas. Porque às vezes a gente costuma olhar para um detalhe, né? E o mapa não é o território, né? Eu preciso olhar, às vezes eu preciso sair da ilha para olhar a ilha, eu preciso olhar para como um todo. E enxergar as diferenças que existem, enxergar as necessidades diferentes que existem. Senão a gente não consegue ter bons resultados. Isso sempre é um dificultador para ter bons resultados em pessoas, em gestão de pessoas. Legal. Pegando carona nesse assunto, Duda, sua experiência construindo projetos de remuneração e benefícios, o que as empresas ainda podem fazer para criar pacotes mais humanizados e aderentes ao mercado? Esse é um super desafio hoje em dia. Vejo muitas empresas olhando já isso para benefícios, o que eu vou oferecer, o que eu não vou. É muito legal isso. Eles custam caro, né? Tem todo um valor investido ali. Precisa ter um orçamento, precisa ter um tempo aí, e às vezes faz pesquisa para saber. Ótimo, legal. Mas eu falei agora há pouquinho, né? Um ponto da minha fala. Eu tenho diferentes gerações dentro de uma empresa, muitas vezes. E se eu tenho pessoas diferentes, é natural que elas tenham motivações diferentes, que elas tenham pontos de satisfação diferentes. E isso a gente precisa estar atento. Porque não, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Vale refeição e vale alimentação. Ou mesmo cesta básica em alguns lugares. Será que todo mundo fica satisfeito com isso? Quem olha de fora às vezes acha que sim, mas eu posso provar, tenho mais de um exemplo que não. Agora da moda é academia. Todo mundo quer uma academia? Não. Então, às vezes a gente precisa, e a empresa vem com essa visão de, não, eu tenho que oferecer uma coisa que seja igual para todo mundo. Não, eu não tenho. Eu tenho que criar um benefício e ele tem que ser forte o suficiente. Tem que fazer isso, claro, dentro da lei, né? Estabelecer um programa que fique adequado. Existem regras para isso, precisa estar sempre muito atento. Mas eu preciso gerar valor naquele benefício. Toda vez que eu tenho um benefício que aquilo é bom para mim, eu potencializo o valor dele para mim. E a empresa, então, recebe isso com certeza em dobro. Qualquer valor que você investe fica pequeno. Mas quando eu tenho um benefício que tem um valor já alto de custeio, de manutenção, e o funcionário não recebe aquilo enquanto funcionário, esse valor dobra, triplica. E às vezes é muito,
muito ponto de insatisfação que faz as pessoas irem buscar outros movimentos, outras empresas, outros trabalhos. Então, a gente precisa estar sempre muito atento. Como é que eu faço isso? E fato, assim, olhando para cargos e salários especificamente, não só para benefícios, né? Só complementando aí minha fala dentro do que você me perguntou, a gente precisa pensar como a gente motiva as pessoas a ficarem dentro das empresas. Eu quero que ela crie uma carreira aqui dentro. Eu não quero que ela saia nunca mais. Tá, ela não sai nunca mais fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, recebendo um salário médio do mercado. Esse profissional está reduzindo cada vez mais. Pega uma lupa para achar ele, porque não. As pessoas querem crescer, querem serem desafiadas a fazer coisas que elas ainda não fazem, tem condição para isso, né? Eu sempre falo muito sobre isso. A natureza humana, né? As pessoas têm um potencial de entrega gigantesco quando elas querem, quando elas se sentem motivadas, quando elas se sentem engajadas. Também quando elas não querem, elas não entregam nem o básico, e está todo mundo vendo isso acontecer nas empresas. Então, por que a gente não age nesta direção? O que mais acontece é eu mando embora, não serve, eu mando embora. Tá bom, legal. Aí você contrata outro do mesmo jeito, com a mesma característica, e ao passo que, de repente, você podia estar usando todas essas informações que estão chegando para repensar. Será que aquele posto de trabalho ali está sendo motivador? A gente tem hoje um déficit de profissionais de nível técnico, né? Então, sobram vagas nas empresas de soldadores, eletricistas de manutenção, mecânico de manutenção, caldeireiro, sobram vagas. Por quê? Porque a gente, às vezes, está com processos igual postos de trabalho que há 20 anos vem do mesmo jeito. E aquela geração que se submetia àquilo está aposentando. Essa geração que está chegando, não vou não. Então ele não serve. Ele não é comprometido. Não é, não. Ele é comprometido com aquilo que faz sentido para ele. E a gente precisa entender como a gente vai ajustar para também se manter atrativo, também se manter uma empresa que atrai jovens talentos. Senão ela vai ficar com um quadro totalmente, às vezes, aquém da capacidade dela, da necessidade dela, né? Que é o pior, né? Não dá para dizer dessa geração não contrata mais. Não dá, gente. Não dá. Isso aí. Leandro? Está no mudo. Está mutado, Leandro. Bem interessante, bem legal essa parte que você coloca esse contexto, né, de colocar na vertical ali, toda a parte da liderança, que cada um tem o seu papel, né, dentro dessa trajetória, né. Eu queria perguntar para você a respeito dos projetos de gestão, da importância da Lei Geral de Proteção de Dados, né, esse contexto, né, geral no RH, quais são os maiores desafios para aplicar esse tipo de lei? Olha, Leandro, você tocou num ponto tão importante. Eu ainda tenho clientes que não sabem ou que ignoram completamente e não fizeram nenhum movimento. Até o ano passado eu tinha, assim, clientes que LGPD, de comer isso aí, eu brincava com eles, falava, gente, já entrou em vigor, já está valendo, a gente precisa fazer ajustes. Então, assim, eu acho que o maior desafio, às vezes, né, desse empresário que também fala que está ali apertado, que está sufocado, que está isso, é poder se manter antenado com tudo que vem. Nesse caso em especial da LGPD, é uma legislação que trouxe uma série de exigências melhores para a gente, que do ponto de vista de cuidar, né, tratar dados aí, que a empresa é cheia de dados, o RH é cheio de dados sensíveis aí, né, dos colaboradores, dos sócios, muitas vezes, né? Então, é um ambiente que a gente precisa ter e a gente precisa se cercar de alguns processos, alguns cuidados. Mas, às vezes, as pessoas se travam já e, não vou fazer nada, não vou... Então, tá, vai correr o risco, né? Mas é fundamental que a gente tenha essa visão. Por que isso está acontecendo? Que movimento é esse? É no Brasil? Não. Quando a pessoa abre o leque, ela vai ver que
Na comunidade europeia, isso já está vigente há muitos anos. Há muitos anos. E tá bom, que legal, vamos seguir essa tendência, então, porque tratar dados, cuidar de dados, armazenar corretamente, ter uma destinação correta para isso, é fundamental. A gente cansa de ver escândalos por aí de vazamento de informações, né? E isso cria na gente uma postura diferente, isso cria na gente uma consciência diferente. Então, a gente precisa, sim, desenvolver, tem muita coisa bacana. Eu acho que para quem fez ajustes, e vi muitas empresas, vi alguns clientes aí buscando se ajustar com isso, acho que começou com um nível de, talvez, de padronização ou de organização dos processos muito mais rígidos, e hoje deu uma flexibilizada, criando um ajuste necessário, e tem empresa que nem sente mais hoje as mudanças que já fizeram alguns anos atrás por conta da chegada da LGPD, né? Para quem não entende, né? Para quem estiver nos ouvindo e não entende, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mas é fundamental que o empresariado brasileiro esteja atento, porque a gente já tem aí inclusive algumas multas, algumas fiscalizações, algumas multas, algumas penalidades em função de empresas que não fizeram processos de adaptação à LGPD, infelizmente. Ou felizmente, porque só nessa hora que às vezes também as pessoas se mexem, né? Duda, já que você tocou no assunto LGPD, eu queria trazer aqui para a nossa conversa um outro assunto que é bem atual, que é a NR1. Você acha que as empresas já despertaram para a importância desse tema e que há uma corrida contra o relógio para que elas consigam se adaptar, estar de acordo com as diretrizes da lei e não daqui a pouco menos de um ano começarem a serem autuadas? Não, acho que não deles ainda. Queria muito que as empresas já tivessem num outro, né, no geral. É claro que quando a gente fala isso, a gente está falando da maioria dessas empresas, sim. Tem um grupo bacana, importante, principalmente assim, e aí não é o tamanho da empresa não, tá? Não são as grandes talvez puxem a fila, porque talvez elas tenham mais estruturação, sim, e tenham mais facilidade para organizar isso tudo. Mas esse é um assunto, né? Quando a gente fala da NR1 e do que ela trouxe do levantamento, do mapeamento, da identificação desses riscos psicossociais, todas as empresas estão sentindo o que a NR1 está dizendo ali no seu dia a dia. Cresceu muito o número de afastamentos por questões ligadas à saúde mental. Então, se isso está acontecendo, é sinal de que a gente tem problema bem pulverizado em todas as empresas. Então, a gente precisa entender onde eles estão, o que a gente vai fazer, quando a gente identifica, como é que a gente trata. Então, talvez o que a legislação está... Eu tenho dito muito isso. A legislação não está dizendo que isso é importante. A legislação está reforçando, porque a gente já sabe que é necessário ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais sustentável, de relações mais saudáveis e sustentáveis dentro das empresas, de relação de chefia e liderança mais saudável. A gente já sabe de tudo isso. Não é possível que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha, né, profissionais que organizem ambientes sem pensar nisso. Mas a realidade de que, como é que eu estou olhando para isso na prática, que é, né, a implementação dela, acho que ainda vai dar alguma correriazinha assim, o pessoal acaba sempre deixando para a última hora. Tem empresa que, por exemplo, assim, na consultoria eu consigo sentir um termômetro disso, eu consigo. Tem empresa que já falou, Eduarda, você vai trabalhar com isso? Pô, vou trabalhar com isso, vamos trabalhar. Ah, como é que você vai fazer? Não sei, como é que tá aí? Né? Sempre na linha do começo da minha conversa. Tem empresa que nunca teve nenhum caso de afastamento por depressão ou por qualquer outra patologia ligada à saúde mental. Então, a gente tem uma conduta com essa empresa. Tem um movimento, tem um caminho a seguir. Tem empresas que já têm vários afastamentos. Tem empresas que já têm situações de assédio, já em processos trabalhistas.
Então, eu preciso agir muito mais rápido. E tem empresas que têm, infelizmente, estatísticas sobre suicídios. Então, a gente precisa correr mais ainda. E é uma estratégia completamente diferente da outra. Né? Na linha do que a gente falou até agora, eu preciso ter essas informações para entender qual o melhor caminho. Você está entendendo, empresário, que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 afastamentos, todos no mesmo setor? Precisa olhar para essa equipe. Primeiro do que todo o resto da empresa. Não dá mais para continuar com aquele número. Então, isso me starta Precisa olhar para a liderança daquela equipe. E aí, eu gosto sempre de fazer destacar uma coisa assim. Às vezes fala assim, então tudo é culpa da liderança. Não, gente, não é culpa da liderança. Né? Não se trata desse olhar. Mas é pela liderança que as coisas acontecem ou não nas empresas, nas equipes. Então, às vezes, a pessoa não foi nem bem treinada para isso, não foi preparada, não tem ideia do quanto o comportamento dela hoje está afetando negativamente a motivação, a vida, a satisfação das pessoas da equipe dela. Ela nem ouve ninguém, ela nunca parou para ouvir ninguém da equipe dela. E sobre isso, assim, olha, nessa semana eu atendi 2 empresas diferentes que eu faço trabalhos, já são clientes, e vieram 2 histórias que reforçam exatamente isso. O quanto o líder, né, e eles mesmos, né, a liderança contando que em outros momentos talvez eles já tivessem tido uma atitude negativa nesse sentido, de julgar a pessoa, de julgar aquela pessoa da equipe com mais rapidez, com mais facilidade. E a hora que ele chegou perto e ele perguntou por que a pessoa está faltando, por que ela está com atestado, o que aconteceu que ela chegou atrasada de novo. Então, são queixas que todas as empresas têm. As duas situações são empresas completamente diferentes, de segmentos diferentes, de tudo diferente. Vieram com respostas que surpreenderam eles. E aí eu falei, olha, o que você tirou disso tudo, né? Uma pessoa tá com um pai doente, né? E aí ele tá se desdobrando, não contou para ninguém absolutamente, vem guardando aquilo para ele, né? E o outro, a pessoa tá aí num processo de separação recente, e aí ele tá tendo que cozinhar, ele tá tendo que cuidar da casa dele, e ele não tá dando conta. Então a pessoa está sofrendo sozinho, mas a gente está enxergando o quê? Está enxergando só o atraso, está enxergando a falta, está enxergando o atestado. E a hora que o líder chegou perto e entendeu, ele falou, calma, então pera lá. Para esse que está no processo de separação, falou, quer tirar 10 dias de férias para você organizar, fazer sua mudança? Falei, nossa, isso ia mesmo. Por que você não falou? Porque eu estou vendo que tem muito trabalho aí, e você falou outro dia que ninguém ia tirar férias agora. Não, a gente não ia programar férias de ninguém. Mas se você realmente está precisando, vamos ver isso. Eu vou ver isso para você no RH. Foi, conversou, negociou e a pessoa saiu e pronto. Qual é a tensão daquela pessoa ali operando uma máquina, num posto de trabalho, com todas essas questões ali muito mais fortes? Quão motivada ela volta depois de ter todos problemas aí resolvidos? Essa do pai, o que eles fizeram? Então nós vamos mudar seu turno, porque você está no turno da noite, está ruim, puxa, o turno da noite para mim é o pior, porque era eu que dormia com ele. Então tá bom, então nós vamos mudar o turno. Então mudou, tá tudo bem, ele não parou de chegar atrasado, Então, assim, são exemplos muito simples, Denis, do quanto uma liderança pode fazer a diferença, desde que ela se proponha a ouvir. E entender que ali tem um profissional, tem alguém, mas tem uma pessoa, tem um ser humano que está com uma série de dificuldades. E que, às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente nem para perguntar. Nem para ouvir. E faz todo o trabalho, faz toda a diferença, né? Nessa linha, outro dia eu treinei num líder, e ele chegou, eu percebi que ele estava com o rosto meio vermelho. Mas eu falei assim, nossa, tá tudo bem com você, né? Eu perguntei, ele falou, não, tá tudo bem. É que eu estava ali perto do sol, tal, PPP. Tá bom, né? Na minha experiência, eu olhei para aquilo e luz amarela piscando, conversei de um outro assunto, preparando ali o início da nossa sessão, e aí eu falei para ele, olha, eu só quero de novo me colocar à sua disposição, eu estou sentindo que não está tudo bem, estou percebendo, eu acho até inclusive que você chorou hoje pelo seu rosto e tal, e a hora que eu acabei de falar isso, ele já estava aos prantos.
Ele falou, nossa, você vê, passei por todo mundo hoje, ninguém me perguntou, ninguém notou, as pessoas não notam que a gente existe, não. E aí eu fiz todo um acolhimento disso tudo. Não adiantava eu trabalhar nenhum conteúdo de liderança com ele, nenhum processo, nem nada. Eu tinha que acolher ele ali, baixar aquele nível de água que fala quando transborda nos olhos é porque já está alto o suficiente, direcionar ele praticamente para algumas ações que ele podia estar tendo, para depois a gente poder olhar para a empresa, para a equipe, para o negócio, para resultados. E se eu não tiver esse feeling, eu não vou conseguir nenhum resultado com isso. Então, mas a gente tem que estar muito atento a isso tudo. Porque a agilidade, a pressa hoje que nos é cobrado, né? Aquela coisa do acelerar, a gente passa por cima e não vê as pessoas às vezes. Né? E essa é uma queixa muito comum das pessoas dizerem, nossa, estou me sentindo invisível, as pessoas passam por mim e não notam. Então, gente, a gente precisa olhar para isso, precisa notar as pessoas. Tem muita gente sofrendo, às vezes, do nosso lado, dentro das empresas. Isso aí. Duda, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, mas antes eu queria fazer uma última pergunta para você, que é a seguinte: qual foi a maior ousadia da sua vida? Ai, meu Deus do céu. Difícil essa pergunta, hein? Eu penso logo assim, difícil porque, nossa, eu acho que eu já ousei tanto assim. Acho que uma mulher, né? Eu me descrevo assim no IBGE há muito tempo, uma mulher preta. Tenho muita consciência de onde eu venho, de quem chegou antes de mim. E o quanto a gente, às vezes, o fato da gente existir já é uma ousadia total, né? O fato da gente pensar, então, é mais ousadia ainda. Tenho muita... Eu acho que eu ouso todas as vezes que eu coloco a forma como eu penso, independente se aquilo está socialmente preparado para aquilo, né? Tem lugares que as pessoas, todo mundo acredita no A, e eu falo, gente, eu não gosto do A, eu gosto do B. E ele fala, como assim? Então, né? Então, acho que, nesse sentido, acho que talvez eu transite meio fácil por isso. Mas eu acho que, profissionalmente falando, né, e talvez eu acho que essas viradas de chave que eu vim fazendo na minha carreira me mostram um pouco dessa ousadia que a gente faz. Não uma ousadia de alguém que sai virando e sai migrando a carreira, né? Eu estou me achando muito ousada, porque agora, né, esse ano de 2025, eu fiz 50 anos e eu estou migrando minha carreira de novo profissionalmente, né? Estou começando aí a assumir, como eu disse, alguns conselhos consultivos nas empresas, né? E acho que essa talvez seja a minha última ousadia, assim. Minha maior ousadia é sempre a última, né? Porque as outras já foram ficando para trás, já foram ficando pequenas, mas talvez 13 anos atrás, como eu falei, abandonar um salário bom, uma estabilidade. Eu estava como gerente de uma empresa grande e falar, vou empreender. Nossa, estava louca. Então, onde que a gente vai? Eu abandonei um serviço público também logo no início da minha carreira. Então, assim, como você vai? Vou sair, aquilo não é para mim, não, do jeito como está. Então, acho que minha última ousadia é essa, mudar quando as coisas não estão longe, ou quando começa a distanciar do propósito. Eu acho que eu tenho esse olhar para falar, opa, está na hora de fazer um ajuste aí. E eu não tenho a menor dúvida de que levar esse tema de gestão de pessoas para sentar na mesa dos conselhos é fundamental, porque a gente está cansado de saber que é importante ter pessoas treinadas, que é preciso valorizar, que é preciso ter liderança treinada, capacitada, que os funcionários são o principal ativo de uma empresa. Isso é um discurso super tranquilo, mas tá bom, quanto você vai investir nessa estratégia para realmente fazer o diferencial, para que isso seja realmente reconhecido por quem está dentro e por quem está fora.
Quando você vai parar de perder dinheiro porque você não tem uma estratégia bacana com gestão de pessoas. E eu vejo muitas empresas perdendo muito dinheiro por isso. Então, acho que a gente, né, dar esse passo, para mim, agora está sendo muito ousado, até porque eu estou tendo que tive que me capacitar para isso, tive que aprender, e aí, né, bem naquela linha de quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar, então, tive que fazer muito desse movimento aí, estou me sentindo muito desafiada aí nesse novo papel aí. Excelente. Leandro, suas considerações finais? Bom, eu queria agradecer a sua presença, Duda, aqui. Ai. Foi muito enriquecedor. Você tocou em assuntos bem legais. Eu acho que, nossa, tem um tema gigantesco para a gente falar se a gente fosse seguindo, né? Principalmente essa parte dessa abordagem emocional. Achei bem legal essa história que você falou. Tem um contexto gigantesco dentro disso que dá para se falar. E foi fantástico. Muito obrigado aí pela partilha aí do seu conhecimento com a gente aqui do. Eu que agradeço, Leandro, Denis, a oportunidade. Falar sobre isso, falar sobre o meu trabalho é sempre muito motivador para mim, sempre. Maravilha. Então, esse foi o OusarCast de hoje com a Eduarda Grande. Aguardem que em breve teremos novos programas. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigada. Tchau, tchau.